Oi, pessoal, boa tarde. Dando continuidade aí ao nosso conteúdo. Hoje a gente vai começar a falar sobre a sequência didática 9, né, sobre águas continentais e oceânicas. Então eu fiz uma brincadeira aqui com vocês, né, falando que é o melhor conteúdo do ano, porque é justamente a área aí que eu fiz a minha especialização, né, meu mestrado, melhor dizendo. Então, pessoal, deixei aqui para vocês é, a minha dissertação, caso alguém tenha curiosidade, né, sobre o conteúdo, e alguns assuntos da fundamentação teórica que eu acredito que seja bem importante para vocês, tá? Principalmente esse primeiro tópico aqui, tá? Urbanização e questão ambiental. E para quem tem interesse nas características da cidade de Juiz de Fora mesmo, pode dar uma lida nesse tópico aqui, processo de urbanização de Juiz de Fora, que vocês vão conhecer um pouquinho da história de Juiz de Fora, né? E como se deu esse processo de urbanização aqui na cidade, tá? E terminando, tem um capítulo específico sobre a água, mais voltado aí para a qualidade da água, mas não deixa de ser útil e importante para vocês. Deixei também um texto, tá? 10 lições dos países líderes em gestão sustentável da água, e até peço desculpas porque ficou em formato de tarefa, mas na verdade não é nada de tarefa, é apenas leitura, tá bom? E aqui a gente tem nossa pastinha separada aí pelas aulas, tá? Então, no livro didático de vocês é o capítulo 6 e 7, tá? Onde o capítulo 7 é sobre as águas oceânicas, mas aqui eu vou trabalhar tudo junto. Lembrando também que eu deixei aqui um trabalho sobre bacias hidrográficas brasileiras, tá? E a nossa AP3 sobre o conteúdo de água, né, hidrografia, que vai ser dia 5 de agosto. Mais especificamente sobre o trabalho sobre as bacias hidrográficas, né, vou abrir aqui. Nós temos o trabalho aqui, o trabalho ele pode ser feito individual ou, né, até 3 pessoas, né? Então o trabalho pode ser individual, em dupla ou em trio, tá? Lembrando que como nós estamos trabalhando aqui em formato EAD, a gente não precisa seguir a ideia de turma, tá? Vocês podem fazer com pessoas de outras turmas, desde que coloquem, por favor, os nomes de vocês e as identificações de turma para me ajudar, tá bom? Então, o que vocês vão fazer, né? Vocês vão escolher 2 bacias hidrográficas entre as 5 aqui, tá? E vão montar um PowerPoint, tá? Aí eu dei sugestão aqui, né, com texto pequeno, imagem, se quiser colocar alguma música, algum vídeo curto, também pode, tá? E eu esqueci de colocar aqui, é muito importante, né? Vocês não podem esquecer que é um mapa, tá? Um mapa sobre a bacia hidrográfica de vocês, tá? Trabalho de geografia precisa ter isso, tá bom? E além disso, vocês vão fazer também um mapa mental ou um resumo, tá? Das características das bacias que vocês escolheram, tá? Quem optar pelo resumo pode ser lá em tópico, tá? Pode ser à mão ou no próprio computador. Aí é na escolha de vocês. E tá aqui a forma de avaliação. Tomar cuidado aí com o capricho, né, pessoal? Vamos atentar aí para o capricho e pela qualidade do trabalho. Lembrando que isso aqui cai muito em prova, tá? Concursos militares e também vestibular, tá bom? A entrega do trabalho aí vai ser na semana 25, então vocês têm do dia 20 ao dia 24 de julho para entregar, tá bom? Após o dia 24 de julho, a gente tem redução do valor aí de 20% no valor total do trabalho, tá? Ele vai passar a valer 8 pontos. Mas eu tenho certeza que todos vocês vão conseguir entregar a tempo, né, pessoal? Bom, voltando aqui, tá? A nossa sequência didática 9. Hoje, então, a gente vai começar com a aula 1, tá? Na verdade, essa aula já foi dada, né? Só que eu resolvi gravar esse vídeo novamente para ele ficar mais específico e um pouco mais curto do que foi falado, tá? Então, vamos lá, pessoal. Então, começando o nosso estudo sobre a hidrografia, eu coloquei aqui um slide de alguns conceitos, algumas discussões, tá? Antes de iniciarmos aí a questão das bacias hidrográficas. Então, o ciclo da água na natureza e a importância da preservação dos mananciais. Então, começando aqui por um esqueminha onde eu coloco, né, que a urbanização acelerada, ela gerou problemas ambientais e em relação à água, nós temos uma demanda cada vez maior por recursos hídricos
e um progressivo mau uso. E é importante a gente lembrar, então, nesse contexto, né, que a urbanização acelerada ocorrida após a segunda metade do século XX, né, isso principalmente após a Revolução Industrial, ela gerou nas cidades diversos problemas ambientais, tá? Dentre os quais aí a gente pode lembrar, né, dos problemas relacionados à questão dos recursos hídricos, como é o caso da demanda e do progressivo mau uso, tá? E isso reforça cada vez mais uma preocupação com a qualidade das águas. A verdade é que o desenvolvimento das cidades, principalmente em países ditos como subdesenvolvido, acabou acontecendo excluindo os corpos d'água da participação da vida urbana, né? Então, o que a gente vê? A gente vê que não temos uma educação ambiental focada nos problemas, nessa questão ambiental, né, no cuidado com os recursos hídricos, tanto que a gente vê, né, os nossos córregos, os nossos rios como locais de dejetos, né, locais ali sem vida. E isso é muito triste, porque quando a gente lembra a nossa história, a gente sabe que a nossa sociedade nasceu aí, as principais sociedades, elas nascem às margens dos rios, né? E quando a gente lembra, né, do século XIX para frente, o que a gente tem? A gente tem um crescimento, a população, né, acreditava na época em um crescimento econômico que não tinha limites, né? E o desenvolvimento, ele significava o quê? Dominação de povos e dominação da natureza. Então, para crescer, eu precisava explorar. Então, é aquela visão de que o homem está no local, né, e a natureza está em outro local. Então, não existia a ideia, né, que nós estamos no mesmo local, né? Que quando a gente prejudica essa ideia da natureza, quando a gente causa um problema ambiental, nós estamos nos prejudicando. Então, essa visão racional fazia com que o homem se relacionasse com a natureza de uma forma agressiva, sem preocupação aí com as relações sociais, com as relações econômicas, né, políticas e ambientais. Então, isso durou por muitos anos. A gente pode falar, né, que até a década de 1970, né, a gente não tinha preocupação ambiental. Essa preocupação, ela surge após a década de 70, né, junto aí com a globalização, com o aumento das multinacionais. Então, cada vez mais a gente tem um aumento nessa discussão, tá? Um aumento aí nessas preocupações, tá? E a água, ela se encontra dentro desses objetivos de preocupação do ser humano, tá? Então, continuando. Eu coloquei aqui duas citações sobre a água, né? Uma minha e outra do meu orientador. A água é, sem dúvida, um recurso essencial para todas as formas de vida na Terra. É a substância mais abundante na superfície do planeta, embora distribuída de forma irregular quando comparada à concentração demográfica. E isso aqui é um ponto que eu quero chamar a atenção, pessoal, porque muitas vezes a gente vê, né, escrito, e eu vou até chamar a atenção disso aqui no último slide que eu coloquei de propósito, que a gente vê o quê? Que a água ela está distribuída de forma desigual, né, e não o ser humano. E na verdade isso parece que a gente está jogando a culpa, né, no recurso hídrico, e não é bem assim, tá? Então, na verdade, o que aconteceu, né? O crescimento populacional ele se deu diferente aí da concentração de água. Por exemplo, o caso do Brasil que eu vou falar daqui a pouco. A relação disponibilidade e demanda regula o ciclo da água nos continentes e regiões, especialmente levando em conta as necessidades da população humana e o impacto de suas vidas nos recursos hídricos. A qualidade de vida e a saúde humana dependem não só da disponibilidade de água, mas de sua qualidade, sendo condições, portanto, indissociáveis. Então, isso aqui é muito importante, esse finalzinho também, porque não adianta a gente ter água, tá? Se essa água não é potável. Então, além da disponibilidade, a gente precisa também de qualidade da água, tá? E o que acontece, né? Quando a gente vive em um meio, né, abundante, é difícil as pessoas pensarem na falta de água, né? Então, cada vez mais quando a gente pensa num país como o Brasil, a gente sabe que aqui a gente não falta água, né? Na maior parte do país, né?
Então, o que que acontece? A gente vê cada vez mais as pessoas desperdiçando água, né? Não só a questão doméstica, mas o uso da agricultura, o uso da indústria, como se isso fosse um bem infinito. E não é. A água, ela com qualidade, ela é um bem finito, ok? Então, ao contrário do que muitas vezes se pensa, a quantidade de água na Terra é constante e não está se reduzindo nem aumentando. Então, quando a gente pensa nisso, então a gente sabe que a quantidade de água não muda, né? Mas o que vai acontecer, né? A aparente escassez de água em certas regiões deve-se a fatores como variações climáticas, excessiva concentração populacional e de atividades econômicas com igual concentração de demanda de água, poluição de mananciais, alteração do regime de escoamento superficial e de realimentação de aquíferos subterrâneos, entre outros. Então, o que a gente percebe? Que, na verdade, quando a gente fala de escassez de água, a gente fala, né, muitas vezes de ações antrópicas que estão completamente erradas, né? E acaba ocorrendo aí, né, essa maior demanda por água. E a gente também tem os fatores climáticos, claro. Então, a distribuição desigual das precipitações atmosféricas sobre os continentes e dentro deles faz com que a disponibilidade de água varie muito com a localização geográfica e com as concentrações populacionais. Então, a gente tem que lembrar, né, que a água ela é a mesma, né, a quantidade de água é a mesma, mas o que vai mudar, né, é a distribuição dessa água, a disponibilidade dela dentro do espaço geográfico e o estado em que ela vai se encontrar, se é o estado líquido, sólido ou gasoso, tá? Então, para efeitos comparativos, a América do Norte dispõe de 30 vezes mais recursos hídricos por habitante do que o norte da África, e o Canadá de 25 vezes mais do que o México. Então, aqui eu deixei para vocês, né, alguns sites importantes para consulta, né? O primeiro é muito importante para quem tem interesse aí, curiosidade sobre a água, é a Agência Nacional de Águas, é a famosa ANA, tá? Então, a gente também tem a Política Nacional de Recursos Hídricos, tá? Vai estar aí no Ministério do Meio Ambiente. E também nós temos aí o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, que a ideia é o quê? De dividir, né? Colocar categorias, né? Onde você vai ter espaços menores, né? Políticas menores para serem integradas, tá? Isso aqui eu já falei com vocês lá desde o sexto ano, né? Que é a diferença entre água e recurso hídrico. Então, a gente fala que água é um elemento natural quando sem uso ou utilização, como chuva, o escoamento, a infiltração. E quando a ela se atribui ou se agrega um valor econômico, aí a gente começa a falar o quê? Em recurso hídrico, tá? E um exemplo maior aí que nós temos de recurso hídrico é a ideia da garrafa de água mineral, tá? Que você está pegando uma água, né, colocando dentro de uma garrafinha e vendendo, tá? Então, a gente vai trabalhar com essa ideia, né, de água, escassez e soluções, né? Que é o que estamos vivendo, que é o período aí indo para a escassez, a falta de água e as soluções que a gente pode encontrar para convencer, vamos dizer assim, a população desse desequilíbrio hídrico, né? E de como as pessoas e os governantes podem fazer, o que eles podem fazer para melhorar essa situação, tá? Isso acontece porque a falsa ilusão em relação à inesgotabilidade dos recursos hídricos alimentou a cultura do desperdício e do descaso em sua utilização, principalmente em países como o Brasil, que é o que eu já tinha comentado com vocês. Como aqui a gente tem uma ideia, né, de que a água, né, tá sempre lá na nossa torneira, né, que não falta água, o que vai acontecer? A gente não tem essa preocupação com o desperdício. Então, cada vez mais a gente foi, né, como não tivemos uma educação voltada para a ideia de educação ambiental, né? Então, a gente tem essa cultura cada vez mais predominante, né, na nossa sociedade, tá? Então, sentindo a carência de uma efetiva intervenção do Estado nesse setor, a Constituição Federal de 1988 abriu caminho para a modernização do processo de gestão das águas no Brasil, prevendo a instituição de um Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, né? Que é esse link aqui que eu deixei para vocês, né? O terceiro aí, tá bom?
Então, o que vai acontecer aqui, pessoal? Muito importante, tá? Vocês lembrarem disso aqui. Em 97 vai ser criada a Lei das Águas, tá? Que é uma lei chamada de 9433, tá? Essa Lei das Águas, ela vai ser um instrumento aí legal, tá? E a partir dela, a água vai ser considerada um bem de domínio público e um recurso natural limitado, dotado de valor econômico. Esse limitado vai ser justamente por conta dessa questão da qualidade da água e da disponibilidade, tá? Então, a água, apesar da quantidade ser a mesma, praticamente a mesma, a gente tem um recurso natural limitado porque ela não está distribuída de acordo, né, com a demanda populacional e também porque cada vez mais não tem essa preocupação em reuso, em reutilizar a água, né, em não deixá-la poluída, né, em pensar na qualidade da água, né. Foi instituído também, né, em 1992, na ONU, que o dia 22 de março ele é caracterizado aí como um dia de conscientização mesmo pela água, tá? Porque sabe-se que é um dos bens mais importantes aí do século, sempre foi, né, mas para o século XXI a gente tem uma preocupação cada vez mais, uma preocupação cada vez maior aí com a questão da água, tá? Aí tem também, né, os 6 princípios fundamentais da água, né, no artigo 1º, a Política Nacional de Recursos Hídricos, depois vocês podem dar uma olhada, mas eu vou ler aqui rapidinho, né, a água é um bem de domínio público, a água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico, em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o de consumo humano e a dessedentação de animais, a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas, a bacia hidrográfica é a unidade territorial para a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos, por isso que eu comentei com vocês a importância da gente estudar a bacia hidrográfica, né? Por isso que o trabalho é sobre isso. Isso aqui cai muito em concurso. E a aula dessa semana agora, né, do dia 8, a gente vai falar exatamente sobre ela, sobre a unidade territorial bacia hidrográfica. E a gestão dos recursos hídricos deve ser sempre descentralizada, né, e contar com a participação do poder público dos usuários das comunidades, tá? Então, a descentralização, ela facilita, tá? E o que acontece? A comunidade e o poder público precisam juntos gerir essa bacia hidrográfica, apesar de não ser fácil assim, né, pessoal? Bom, a água é uma substância abundante no planeta Terra e cobre aproximadamente 3/4 da superfície do planeta. A vida emerge de uma fonte de água potável, né? Para o ser humano, H2O, né? A água é um líquido indispensável que flui no corpo e mantém a boa saúde. Isso aqui não é novidade para ninguém. Bom, entrando aqui na questão da distribuição de água, o que a gente vai ter, né? A gente vai ter aí muita água salgada, caracterizada aí pelas águas oceânicas, 97,47%, e água doce apenas, né, 2,53%, para a gente ser mais específico, mas vamos dizer aí 3%. Então, quer dizer, dos 100%, apenas 3% que a gente tem como água doce, né? E desses 3%, a gente tem ainda as águas que estão subterrâneas, né, as águas que estão congeladas, tá? Então, a gente tem uma parte muito pequena. E uma coisa importante aqui, ó, que a gente tem, ó, 0,08% apenas que é para uso doméstico, tá? A gente tem aí, né, dessa percentual de 2,5% de água doce, 70% dessa água está congelada, 30% é o que podemos ter acesso, né? A maior parte dessa água está poluída e inutilizável, quer dizer que menos de 1% da água doce, 70% é destinada para irrigação e 22% é destinado para a indústria. Então, o que acontece? A gente consegue perceber aqui que além da gente ter uma pequena porcentagem, né, de água para o nosso consumo, que seria água doce, uma grande parte dessa água já está poluída, já não serve mais, tá? Aqui a gente tem um mapa mundi, né, mostrando a questão de locais onde já apresentam extremo risco de escassez de água, como é o norte da África, tá?
O Brasil, ele se encontra aí numa área de médio risco. Ah, professora, mas a gente tem uma concentração de água muito grande na bacia hidrográfica amazônica. Sim, mas não é onde estamos com a maior concentração demográfica, tá bom? Aqui a gente tem um outro mapa mostrando essa questão da distribuição de água no mundo, tá? E agora vamos falar um pouquinho sobre a ideia de água virtual, pegada hídrica, tá? Isso daqui lá no sexto ano também foi dado, né? A gente tem que lembrar que quando a gente fala em água, a gente não está falando simplesmente da água que a gente está vendo, tá? Por isso que existe esse termo água virtual, que se refere à quantidade de água gasta para produzir um bem, um produto ou um serviço estando embutida no produto, né? Não apenas no sentido físico, mas também no sentido virtual, considerando a água necessária ao processo produtivo, né? Então aí a gente entra com a ideia de pegada hídrica, né? Que é o total de água consumida direta ou indiretamente por um indivíduo ou toda a população em um determinado período. Então, pessoal, isso aqui eu vou abrir um parênteses aqui para comentar em relação à pegada hídrica. Eu vou fazer um leque aqui sobre a questão da pegada ecológica, né? O Porto Gonçalves, ele convida, né, a gente a refletir sobre esse assunto de pegada ecológica, né? Enfatizando que o número de habitantes de um país não apresenta uma relação direta com a utilização de recursos naturais, né? Então, o conceito de pegada ecológica ele foi criado para nos ajudar a perceber o quanto de recursos naturais exploramos e utilizamos para sustentar nosso modelo de vida. Então, o uso excessivo desses recursos naturais, ele gera uma vasta degradação ambiental, deixando rastros de uma humanidade que ainda se vê fora e distante da natureza. Então, o que a gente percebe? Quando eu falei com vocês, né, que a gente tem uma modernidade, uma sociedade moderna, onde o homem ele está separado da natureza, acontece que até hoje a gente encontra essa realidade, né? Porque a gente não tem esse pensamento ambiental, tá? Então, a gente tem a definição de pegada ecológica como uma estimativa aí da pressão humana sobre os conceitos mundiais. Então, a pegada ecológica depende do tamanho da população, do consumo médio de recursos per capita e da intensidade de recursos tecnológicos utilizados. Então, por exemplo, a gente pode falar, né, de países desenvolvidos, como os Estados Unidos. Eles possuem uma pegada ecológica muito mais elevada do que países menos desenvolvidos, tá? Então, isso quer dizer que o estilo de desenvolvimento, né, o modo de consumo e exploração, é o fator responsável pela atual crise ambiental e não apenas o número absoluto de população. Então, isso aqui é muito importante a gente refletir, porque não é simplesmente o número de pessoas, né, é a forma como você utiliza aquela água, tá? Então, aqui, dando prosseguimento à ideia da água virtual, né, a gente tem aqui a quantidade de litros de água que são utilizados para produzir determinado produto, né, como é o caso aqui da carne de boi, né, onde a gente tem aqui um exemplo, né, você sabe quanto custa 1 quilo de carne, aí vem, né, 10 mil metros quadrados de floresta desmatada, 98% seria economia de água para produzir a mesma quantidade de feijão, 20 dias uma lâmpada de 100 watts poderia ficar acesa com a mesma energia, 15 mil litros de água doce e limpa, 250 quilômetros percorridos por um carro. É o equivalente à emissão de gases de efeito estufa. Então, quer dizer, quando a gente pensa nisso aqui, a gente observa quanto de água a gente consome e nem percebe, tá? A gente nem sabe, a maioria das pessoas nem tem essa consciência, né? Então, aqui a gente tem, né, a ideia do volume de água captado no Brasil, apesar desse gráfico aqui ele ser um pouco antigo, isso aqui não mudou muito, tá? A gente tem 47% aí da irrigação, 2% para uso rural, 8% para uso animal, né? 17% industrial e 26% urbano. Então, a gente percebe que a agrária, né, ela consome muita energia. O setor primário, ele consome muita água, né, no Brasil. E aqui a gente tem outro gráfico mostrando a questão do consumo, né? E mais uma vez a gente tem a agricultura, né? Obviamente campeã, tá? Isso aqui vai ser mundial. Aqui, quem mais usa água, né? A indústria, abastecimento e agricultura, a gente tem aí novamente a questão da agricultura, isso aqui é nível mundial, tá? Gastando 82,8%, tá?
Na verdade, gente, perdão, aqui é nível Brasil, tá? E aqui sim nível mundial, tá? Onde o uso doméstico ele fica em segundo lugar, e no caso do Brasil é o abastecimento humano que fica em segundo lugar, tá bom? Aqui alguns quadrados, algumas tabelas extremamente importantes, gente. Olha só, consumo diferente segundo níveis de desenvolvimento econômico, né? Então a gente tem aqui agricultura. Em países ricos a gente tem 42, né? Em países em desenvolvimento nós temos 81, tá? Então esse número ele é muito diferente, tá? Entre os países subdesenvolvidos e os países desenvolvidos, né? Só um minutinho, deixa eu só olhar um negocinho aqui. Um livro para ver se... Bom, Bom, a ausência de água potável na quantidade e qualidade indicadas é a origem de doenças que causam a morte de cerca de 30 mil pessoas por dia, ou 12 milhões de pessoas no mundo, né? Mais uma vez, a gente voltando aí para a questão da qualidade, né? Olha a OMS, né? Falta de água potável e de saneamento do Brasil é causa de 80% das doenças e 65% das internações hospitalares. Aí é que vem um dado muito importante quando a gente pensa em Brasil, né? Estima-se que para cada R$ 1 investido em saneamento ocorra uma economia de R$ 5 em serviços de saúde. Aí da mesma maneira que a gente estudou lá em relevo, quando a gente fala de movimento de massa, que não se tem essa preocupação dos órgãos públicos, a gente vê mais uma vez aqui, né? Não se tem essa preocupação com a questão ambiental. É muito mais fácil você gastar dinheiro público com coisas que vão trazer reeleição, tá? Investir em saneamento, investir em qualidade da água é uma coisa que fica escondida e demora muito tempo, como a educação. Então, a maior parte dos políticos não querem investir nisso, eles querem investir em obras que vão ser mostradas como, né, pontes, que todo mundo que está passando ali está vendo, né? Asfalto. Isso quando investe, né? Porque nós estamos passando aí por um período que nem isso está sendo investido. A ONU, 1,2 a 2 bilhões de pessoas no mundo não têm acesso à água potável e 2,4 bilhões não têm sistemas higiênicos e sanitários. Projeções da ONU, né, em 2050, mais de 45% da população mundial estará vivendo em países que não poderão garantir a cota mínima de 50 litros de água por pessoa para suas necessidades básicas. Por isso que eu falei com vocês que é uma das preocupações, né, a água é uma das maiores preocupações do século XXI. Então, a gente tem aqui como é utilizado o uso doméstico da água. Então, a gente percebe que uma grande quantidade aí é utilizado na questão de descarga do vaso sanitário, tá? E banho, né? Então, quando a gente pensa em descarga da descarga, a gente aqui reflete sobre a questão do reuso da água, tá? Como a gente poderia ter políticas que incentivem, né, as pessoas a reutilizarem a água, né? Ter aí um incentivo, uma diminuição no IPTU para que as pessoas utilizem mais, reusem a água dentro de casa, tá? Porque para a descarga você não precisa de ter uma água tratada, né? Você pode muito bem utilizar a água que foi usada, por exemplo, no banho, né? E higiene pessoal para lavar a mão. Então, essa água da pia e do chuveiro, ela pode ser utilizada para descarga, né? A água que foi usada aí para lavagem de roupa pode ser usada para lavar um terreiro e assim vai, tá? Aí a ideia de ocorrência e demanda, né? A relação demanda versus disponibilidade, né? Como eu já falei com vocês, a localização da população versus a fonte de recursos hídricos nem sempre acontece de maneira proporcional. Então, o Brasil tem 13,8% do deflúvio mundial, médio mundial, parcela de água, né, que vai escoar nos rios aí. Mas cerca de 70% desse volume estão localizados na região amazônica, que abriga 7% da população. Então, a maior parte da população brasileira está concentrada aí no sul e sudeste e a maior parte da água está concentrada no norte. O estado de São Paulo possui 1,6% das águas do país e 24% da população. Então, essa equação aqui ela não bate, tá, pessoal? Então, o que acontece, né? Precisa se aproveitar anos, né, com maior quantidade de chuva para
guardar a água, mas a gente sabe que no Brasil não é feito dessa forma. Então aqui mais uma vez um gráfico mostrando essa questão da distribuição, tá? Aumento da demanda, né, o crescimento da população mundial. Em 1950, a população mundial era de 2,5 bilhões de pessoas, passou a 6 bilhões em 2000 e deverá chegar a 9 bilhões em 2050. Hoje a gente já tem aí 7 bilhões de a população, né? E a gente sabe que cada vez aumenta mesmo essa questão da demanda pela água, tá? Então aqui a gente tem um aumento do consumo per capita, continuando essa ideia, né? Olha só, a Califórnia, a gente tem 4 mil litros por habitante dia, que é 560 mil piscinas para uma população de 28 milhões de habitantes, tá? O Brasil, 166,3 litros por habitante dia. Juiz de Fora, a gente tem 165 litros de habitante por dia, né? Então, assim, a gente percebe que a Califórnia tem um valor assim, assustador, né? Aqui, urbanização e concentração em poucas cidades, né? Então a gente tem aqui a ideia da evolução demográfica, isso aqui que é importante porque a gente consegue perceber que em pouco tempo, né, a gente teve um crescimento populacional muito grande, tá? E isso trouxe, como eu já falei no início, consequências para o meio ambiente, tá? O Brasil, ele apresentou um intenso processo de urbanização acompanhado da industrialização na metade do século XX e é considerado uma das mais aceleradas transições urbanas da história mundial, né? Então, quando a gente estuda lá a questão do êxodo rural, a gente vê, né, que é uma quantidade muito grande de pessoas indo ao mesmo tempo para as cidades, né, saindo do campo e indo para as cidades. Então, não houve um planejamento urbano e, obviamente, não houve um planejamento ambiental. Então, a gente tem uma relação adversa com a urbanização, né? A gente passa a fazer o quê? A gente inviabiliza as águas que mais nos são próximas. O que a gente vai fazer, né? Retificação de rios, canalização dos córregos, né? E a gente passa a ter bacias hidrográficas, como é o caso ali da bacia hidrográfica de do córrego Jung, por exemplo, a bacia hidrográfica do São Pedro, que são bacias hidrográficas onde a gente praticamente não vê, ali no São Mateus, né, o córrego. No São Mateus a gente não vê, a gente nem sabe que está passando água ali. Então, o que isso faz, né? Como a gente não está vendo, muitas vezes a gente pensa, né, que o problema não existe, né? Isso aqui é outro grande problema, né? Perdas de água, tá, pessoal? O Brasil tem em torno aí de 37% de perda de água ocasionada por simplesmente vazamento, tá? Aquela água que foi tratada e ela foi perdida antes de chegar no consumidor final. O Juiz de Fora a gente tem em torno de 30%, é um número muito elevado. Olha o Japão e a Alemanha, né? Baixíssimo. Por quê? Lá eles não podem se dar o luxo de perderem água, porque eles precisam, né, de água, não tem essa disponibilidade, né, essa demanda como nós temos aqui, tá? Então aí, né, dentro dessa ideia, a gente vai falar sobre o ciclo da água. Isso aqui eu vou dar só uma pincelada, porque todo mundo já conhece, né? O ciclo hidrológico, o ciclo da água, é um movimento contínuo da água presente nos oceanos, continentes e na atmosfera. Esse movimento é alimentado pela força da gravidade e pela energia do Sol, que provocam a evaporação das águas dos oceanos e dos continentes, tá? Evidentemente, né, gente, que a fase mais importante para nós é a fase líquida, tá? Que é onde a gente vai ter aí como pegar a água para o uso, né? Então aqui a gente tem uma série de esquemas mostrando essa questão do ciclo hidrológico, né? E eu chamo a atenção nessa figura aqui. O ciclo hidrológico ele é composto de precipitação, interceptação vegetal, infiltração, evaporação, transpiração e escoamento superficial. Isso aqui é muito importante, tá? Que a gente agora não vai trabalhar apenas com essa ideia, né, de condensação, evaporação, condensação e precipitação, não é apenas isso. A gente vai trabalhar com dois termos muito importantes, tá? Que eu já comentei, mas vou falar novamente, que é a ideia da infiltração, tá? É a parcela da precipitação da água, né, que se infiltra no terreno através dos vazios do solo, por percolação, contribuindo para as águas subterrâneas dos lençóis superficiais e para as camadas mais profundas. Com a infiltração ocorre recarga das reservas freáticas. Então,
a partir do momento em que a gente não deixa, né, a gente impermeabiliza muito o solo, a gente dificulta a infiltração, o que a gente faz, né? A gente aumenta a questão das enchentes, a gente começa a ter mais problemas urbanos. E além disso, pensando em algo maior, a gente também não contribui para o abastecimento dos lençóis freáticos, tá? E a ideia do escoamento superficial é o contrário, né? Quando a intensidade da precipitação excede a capacidade de infiltração do solo e ocorre o escoamento superficial. Então, aquela água que não é infiltrada, ela vai ser evaporada ou escoada. E esse escoamento superficial é o que traz aí grandes problemas, né, nas áreas urbanas, né? Então, a gente já viu um pouquinho da questão da erosão, né, causada aí pelo escoamento superficial nos rios, né, que vai demandar um maior número de sedimentos e quando diminuir a velocidade do rio, esses sedimentos são depositados, aquele rio ele diminui a sua capacidade, né, a sua vazão, e aí quando a gente tem uma chuva muito forte, a gente tem o quê? Uma enchente, tá? A quantidade e a velocidade com as quais a água circula nas diferentes fases do ciclo são influenciadas por diversos fatores, como cobertura vegetal, altitude, topografia, temperatura, tipo de solo, geologia e ação antrópica. Isso aqui também a gente já viu, né? Quanto maior a cobertura vegetal, maior a gente tem aí a infiltração da água, né? Pensando em questão climática, a gente tem a diminuição da temperatura, né? A questão da topografia. Se esse relevo for mais íngreme, a gente tem uma velocidade de escoamento maior, né? Então, essa água ela tem uma facilidade de remover sedimentos muito maior. O tipo de solo vai influenciar na questão do solo ser mais argiloso, o solo ser mais arenoso, né? A questão da porosidade e a questão das rochas junto, né? E a questão da temperatura vai ter a ver aí com locais onde a gente tem a maior umidade, maior precipitação, maior evaporação, né? Então, quanto mais quente, a gente pode ter climas, como é o caso de Manaus, né? Onde a gente tem aquela ideia de chuva todos os dias, né? E a ação antrópica, que vai fazer aí essa questão das modificações nas bacias hidrográficas e vão ocasionar diversos problemas, porque normalmente essas ações antrópicas não são acompanhadas aí, por técnicos, né? E então, traz diversos problemas nas bacias hidrográficas urbanas, tá? Então, a gente tem aqui o ciclo hidrológico da ANA. O ciclo da água. A vida, como conhecemos, depende da água. Ela está em cerca de 70% da superfície do planeta e em 70% do volume do corpo humano. Está em toda parte, ligando os continentes e criando condições para a vida. A água está o tempo todo em movimento, sob diferentes formas. O Sol fornece luz e calor ao nosso planeta. Essa energia promove o aquecimento e, assim, acontece a evaporação de parte da água da superfície de rios, lagos e oceanos, das folhagens das plantas e dos corpos de animais e pessoas. O ar úmido é menos denso que o ar seco, por isso sobe, levando as moléculas de água consigo. Livres, leves e soltas pelo ar, elas são carregadas pelos ventos, cada vez mais alto e mais longe. Nas altitudes, começam a se aglutinar, formando gotículas de água. Estas também se agrupam mais e mais, e assim nascem as nuvens. Há um momento em que as gotas se tornam pesadas demais para se sustentar na atmosfera, até que começam a cair. Dependendo das condições do tempo, podem cair como pedras de gelo, o granizo, como cristais, a neve, ou como gotas de chuva. A chuva cai no mar e também na terra firme. Ao atingir um solo permeável, parte da água que se infiltra é absorvida pelas raízes das plantas. Outra parte da água continua escoando o solo adentro, alimentando os lençóis freáticos, dos quais também captamos água para nosso sustento.
Os lençóis freáticos podem aflorar na superfície e dar origem a filetes d'água, riachos e rios, formando seu caminho para chegar ao mar. Ao cair sobre as cidades e outros solos com uma capacidade reduzida de absorver a água, ela acaba escorrendo pela superfície, podendo causar grandes enxurradas e inundações, mas também alimentando córregos, ribeirões e rios. O tempo todo, em todo lugar, esse ciclo se repete indefinidamente, alimentado pela energia do sol. Acesse www.ana.gov.br e conheça a agência. Bom, pessoal, esse vídeo é bem interessante, né? Porque ele trabalha no finalzinho aí com essa ideia que eu falei com vocês, da ideia da infiltração e do escoamento superficial, que a gente vai ver mais para frente, e também do abastecimento do lençol freático. Então, o ciclo hidrológico, ele é muito importante, tá? Por isso que a gente estuda ele, né? Só que aqui acaba que a gente não comenta sobre a questão da qualidade. Por isso que eu estou comentando com vocês que não é só a distribuição de água que importa, mas a qualidade dessa água também. Então, para terminar a aula de hoje, o ciclo hidrológico é impulsionado pelos seguintes fatores: energia da radiação solar, ação dos ventos, interação dos oceanos com a atmosfera e evaporação a partir das massas das águas continentais e oceânicas. As reservas de águas superficiais estão distribuídas de forma desigual pela Terra e as águas subterrâneas são um potencial importante de suprimento explorado em determinadas regiões. Então é aqui que eu queria chamar a atenção para vocês, aquele slide anterior, né? O primeiro slide lá, onde eu comentei que normalmente a gente vê na literatura escrito dessa forma: as reservas de águas superficiais estão distribuídas de forma desigual pela Terra. Mas o mais interessante é a gente colocar na maneira como eu citei, né, no meu trabalho, né? Que embora distribuída de forma irregular, quando comparada à concentração demográfica, a gente tem, né, que ela é uma substância abundante, mas ela está distribuída de maneira irregular. Assim fica melhor, tá? Como as águas doces constituem uma porção ínfima de 3% do total do planeta, o suprimento de água líquida é fundamental para os usos e a economia nos municípios, países e regiões. Rios e lagos constituem importantes reservas de água, às quais deve-se adicionar represas construídas pelo homem, com diversas finalidades e localizadas em todo o continente. Bom, pessoal, então, para fim da aula 1, é isso, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar lá no fórum. Mas a ideia mesmo da aula de hoje era apenas debater esses conceitos, a gente explorar essa ideia do ciclo da água e a importância da conservação, né, a preservação, a qualidade da água para o nosso bem, ok? Então, até a próxima aula, pessoal. Um abraço.